single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Neymar e mais uma vez aqui com um videozinho com vocês pela manhã. Eu queria agradecer, como sempre, todos vocês que estão lá assistindo os meus vídeos, dando aquele apoio pro meu canalzinho, dando aqueles comentários, aquela curtida. Um beijo no seu coração e se você não for inscrito, se inscreva, ative o sininho para ajudar a coleguinha. Mais uma vez eu te peço. Hoje eu queria começar este vídeo contando uma história de milagre na minha vida. Acredito que todo mundo tem um milagre para contar. Então eu quero deixar o meu relato nesta manhã, para que você saiba que Deus existe e Ele sempre está do nosso lado. No meu caso, há 6 anos atrás, eu fiz uma cirurgia plástica, na verdade 2, muito evasiva. E se você quiser saber mais sobre isso, isso é assunto para outro vídeo. Se eu conseguir aqui 30 comentários com 30 likes pedindo, eu conto a história das minhas plásticas. Então, vamos lá. Há 6 anos atrás eu fiz 2 plásticas, uma muito evasiva, como eu já falei. E tinha mais ou menos uns 3 meses que eu tinha feito essas plásticas, estava em recuperação, não estava nem um pouco ainda recuperada, né? Aí eu passei muito mal, eu fui muito doente, senti umas dores muito forte. Eu achei que eu fosse morrer e na hora veio na minha mente efeito, né, da cirurgia, porque os médicos sempre falavam para eu cuidar, porque por uma cirurgia dessas eu poderia estar adquirindo uma trombose, uma coagulação no sangue, alguma coisa que poderia me prejudicar muito. Então eu já me desesperei porque eu sentia muitas dores no abdômen e foi justamente deixar um spoilerzinho aonde eu fiz essa cirurgia plástica. Então, corri pro hospital, desesperada, à noite, muitas dores, achando que ia morrer mesmo. Dessa vez eu achei que eu fosse morrer. E aí eu cheguei no hospital depois de muito tempo, muitos exames, o doutor já meia-noite, ele me botou para fazer uma tomografia. E nessa tomografia logo o resultado saiu. E ele chamou a mim e meu esposo e falou que era realmente uma coisa muito grave, que eu estaria com enfisema pulmonar. Enfisema pulmonar eu não entendo muito bem, mas na época ele me explicou. Então, para quem não sabe, hoje eu posso dizer mais ou menos que eu sei que é quando tem sangue no pulmão. E quando isso acontece, isso é muito perigoso, pode te levar até a morte. Foi o que o médico passou para mim e pro meu esposo nessa madrugada. Então, ele falou, mas eu vou te deixar numa ala, então, para amanhã a gente repetir este exame. Ele falou que ia me deixar numa ala especial, porque era um hospital público. Se ele me colocasse num quarto comum, no outro dia de manhã poderia ser que eles demorassem a me chamar, demorassem a fazer o exame. E como era hospital público, tinha os turnos de médico, então amanhã de manhã não seria ele que estaria lá, seria um outro médico, ele não estaria lá, o outro médico não estaria tão ciente do meu caso, então poderia não me chamar tão rapidamente. Porém, ele me deixando nessa ala, com certeza era uma ala monitorada sempre por médicos, enfermeiros, sempre iam estar lá olhando minha fichinha e logo cedo era certeza que alguém iria me chamar para estar fazendo esse exame novamente, que seria a tomografia, né? Então, fui eu para essa ala, gente. Não sei nem o nome dessa ala hoje, não me recordo, se já tem mais de 6 anos. Mas é uma ala onde fica pessoas que está em fase terminal
ou pessoas que estão em coma, que está vivendo por aparelhos, pessoas que precisam de um enfermeiro para estar virando o corpo dela de 20 em 20 minutos ou de 30 em 30 minutos, porque a pessoa está viva, mas não se mexe, não tem movimento nenhum, não tem reação nenhuma. Então, lá era pessoas assim, onde tem que estar sendo monitorada para ver se qualquer hora o aparelho volta a funcionar, a pessoa volta a respirar. Pessoas que não podem ficar muito tempo naquela posição para não criar até feridas no corpo, né? De tanto ficar na mesma posição. Então, tem enfermeiros que ficam lá à noite e o dia inteiro monitorando essas pessoas, limpando feridas, estancando o sangramento, porque a pessoa ela está desacordada, mas precisa de tratamentos. Então, gente, foi um terror para mim passar uma noite inteira no hospital, numa ala dessas. Foi muito triste. Eu me lembro que eu chorava, mas era de ver as pessoas naquela situação, sem saber se realmente um dia elas iam sair dali ou não. Tinha pessoas que foi por doença, outros por facada, outros por algum acidente. Então, tinha gente de todo o estado ali. Então, era muito feio. Eu passei uma noite horrível naquela ala, orando a Deus a noite inteira. Até as enfermeiras chegavam e me viam e falavam, uai, você tá aqui fazendo o quê? O que que você tem? Porque eu era diferente de todas as outras pessoas que estavam ali. As outras pacientes, os outros pacientes que estavam ali eram pessoas que não tinham condição nenhuma, nem ao menos de conversar, né? Então, as enfermeiras conversavam comigo, mas eu não deixei de perceber o que estava acontecendo ao meu redor, naquele local. Foi uma noite, assim, horrível. Então, logo amanheceu o dia, logo não, foi uma noite enorme. Então, demorou muito, mas o dia amanheceu. E bem cedinho, logo das 6 da manhã, quando tudo já estava preparado, os enfermeiros me chamaram e me levaram para a sala de tomografia. Vamos repetir aquele exame. E nisso eu passei a noite, como eu falei para vocês, acordada e orando muito, falando muito com Deus. Senhor, repreenda, Senhor, que não seja essa doença. Só que o doutor ele já tinha confirmado que sim, eu estaria com sangue no pulmão, eu estaria com enfisema pulmonar. E aí, depois dessa noite traumática, que eu nunca vou esquecer na minha vida, eles me levaram para essa salinha, essa sala de tomografia. Fiz aquele tomografia que, para quem fez, sabe como é desagradável. Você entra naquele tubo, né? Eles aplicam aquele negócio na sua veia, que é contraste, que eles chamam. Aplica o contraste e vai e bate aquela tomografia para ver o que realmente você tem. E aí, demorou bastante, eu não sei se demorou, é porque os médicos tinham outras coisas para fazer, né? Demorou bastante até... Eu fiz isso de manhã, 6 horas da manhã, e eu só fui chamada, o médico só foi me chamar já meio-dia. Meio-dia e pouco, ele foi me chamar pra gente estar sabendo o resultado e lendo com ele, né? O que tinha de fato acontecido comigo. Então chegou o tão esperado momento para eu descobrir se o exame ia confirmar ou se, na glória de Deus, por um milagre, o Senhor ia tirar todo aquele sangue que estava no meu pulmão a noite atrasada, a noite passada. Eu tinha muita fé e eu sabia que o Senhor ia me curar. Eu acreditava muito que não ia dar em nada. Então, o doutor me chamou e me mostrou o resultado dos exames e me falou que eu tinha um problema na vesícula, que eu precisava fazer a cirurgia e operar a vesícula. E aí eu perguntei, e o meu pulmão, doutor? Como está o meu pulmão?
Foi então que ele olhou o resultado e falou: não, no seu pulmão não tem nada. Para honra e glória do Senhor Jesus, ele falou para mim: no seu pulmão tá limpo, não tem nada. O que você tem é problema de vesícula e você tem que tirar. E eu ainda fiquei: tem certeza? Tem certeza, doutor? Pelo amor de Deus. E aí na minha ficha de paciente tinha o exame que eu tinha feito na noite passada. E aí eu falei: doutor, olha, por favor, este exame aqui de ontem à noite, ontem de madrugada que a gente fez, por favor, olha ele e vê. E ele falou: tem certeza que esse exame é da mesma pessoa? Eu falei: sim, senhor, esse exame é meu, eu fiz ontem à noite e o médico de plantão falou que isso era efisema pulmonar e eu tava com sangue no pulmão. Ele falou: realmente, neste exame aqui tá constando que você tem sangue no pulmão e é enfisema pulmonar. Mas nesse que nós fizemos agora de manhã, seu pulmão tá limpo e não tem nada. Gente, eu pulei de alegria, eu chorava de alegria. À noite eu chorei desesperada com medo e no outro dia de manhã eu só chorava de alegria, mas o meu esposo, depois de tanto sofrimento, eu fui por um milagre liberta de um mal, de uma doença. E podem falar o que for. Para mim, não tem outra explicação. Foi a mão de Deus, foi o Senhor Jesus que me curou. E para mim, podem vir qualquer um e dizer outra coisa, outra justificativa científica. Para mim não tem. Para mim, foi o meu Deus, foi o meu Senhor Jesus, pela sua misericórdia, ele me livrou daquele mal, daquela doença. E eu nem operei a vesícula naquela época ainda, porque como eu tinha acabado de fazer uma cirurgia, tinha pouco tempo, eu não estava preparada para fazer a cirurgia da vesícula. Então, eu vim para casa me recuperar e ele até falou: você pode estar sentindo novamente a vesícula, que é uma dor insuportável. E agora, há pouco tempo, há um ano mais ou menos atrás, eu tive outra crise horrível da vesícula. Então, aí sim, eu fiz essa cirurgia que eu posso estar contando dela junto com as minhas plásticas. Se vocês quiserem saber, no final do vídeo, dê aquele joinha, inscreva-se, ative o sininho e não esqueça, deixe no comentário: quero saber das suas plásticas. Que aí, se tiver 30 comentários, quero saber da sua plástica, e 30 likes, no mínimo, né? Por favor, eu vou fazer um vídeo contando. Eu fiz 2 plásticas, uma muito evasiva, como eu já falei no início do vídeo. Então, eu vou contar pra vocês como eu fiz uma na região do abdômen, que isso aí já deixa bem um spoilerzinho, já deixa bem claro mais ou menos o que foi que eu fiz. E a outra quer imaginar o que foi que eu fiz de plástica. Então, esse foi o videozinho de hoje. Me emocionei um pouco porque a história, quando Jesus age na nossa vida, a gente se emociona mesmo, porque eu vivi o sobrenatural de Deus na minha vida. E não foi só isso, tem muitos milagres, muitas coisas que o Senhor transformou na minha vida. Eu sou um exemplo de milagre na mão do Senhor. Eu queria deixar este meu relato hoje para você, que isso sirva para edificar a sua vida e você saiba que nada está perdido. Apenas ore e coloque na mão de Deus o seu problema, que Ele é o dono da vida e é o dono da morte. Então, tudo está no controle dEle. Se você pedir diretamente para Ele, com certeza Ele vai te ouvir. Não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!